Este é o Além do Empreendedorismo, o podcast do Núcleo da Mulher Empreendedora da ACIL, Associação Comercial e Industrial de Lages. Este podcast tem o objetivo de trazer as mulheres que fazem parte do núcleo para contar as suas histórias. Hoje o nosso núcleo é presidido pela Denise Luciano e pela Cíntia Borges, que, como nós conversávamos aqui com a nossa convidada de hoje, foram as incentivadoras deste projeto. Aqui a gente vai além de negócios. Você vai ouvir sobre desafios, aprendizados, conquistas e principalmente sobre conexões que fortalecem e impulsionam o crescimento coletivo por meio do associativismo. Este podcast foi dado para dar voz, visibilidade e protagonismo a quem vive o empreendedorismo na prática. Mulheres reais, com histórias reais que fazem acontecer todos os dias. E o episódio de hoje, do Além do Empreendedorismo, está muito especial. Então, você que nos ouve, já se prepara. Troca genuína, muitos insights que podem transformar a sua trajetória e a sua carreira enquanto empreendedora. Eu sou a Denise Clay e é um prazer estar novamente nesse nosso segundo episódio do Além do Empreendedorismo. Vamos começar? Vamos lá. A nossa convidada de hoje é a Maria Luísa Moon, advogada especialista em registro e proteção de marcas. Mas antes de todos os títulos e da profissão, ela é uma empreendedora que acredita no poder dos sonhos e na importância de construir um negócio com propósito. Ao longo da sua trajetória, encontrou na propriedade intelectual uma forma de ajudar empresários a protegerem um dos seus ativos mais valiosos dos seus negócios, a sua marca. Com um olhar estratégico, próximo e humano, transformou esta missão no centro da sua carreira e também idealizou a comunidade Marcas Únicas. Um espaço voltado para o empresário os empresários que desejam crescer com segurança jurídica, posicionamento e autenticidade. Então, hoje, nós vamos conhecer a história por trás desta profissional. Os desafios, as suas escolhas, os motivos das escolhas, os aprendizados e os momentos que marcam a sua trajetória até aqui. Maria Luísa, doutora Maria Luísa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Denise. Primeiro, quero parabenizar pelo projeto, pela iniciativa. É muito bom estar aqui como segunda convidada. Desejo que tenham muitas convidadas, que vocês possam contar muitas histórias, porque isso é muito especial. Para quem está ouvindo do outro lado, às vezes tem alguém prestes a desistir, e por causa de uma história aqui pode mudar tudo. Então, é muito especial estar aqui com vocês hoje. Também quero agradecer à Uniplac, CCJ, por estar nos recebendo aqui hoje, né? Muito especial esse estúdio. Parabéns pela iniciativa. E olá a todos que estão ouvindo. É uma honra e um prazer estar aqui com vocês hoje. Que bacana, que delícia. Realmente é um projeto inspirador, né, Maria Luísa? Enquanto empreendedoras, como você muito bem disse, né? Às vezes a gente pensa em desistir, quando nos veem já depois de determinado tempo de carreira, penso, nossa, foi fácil. E nós tivemos também os nossos desafios, as nossas crenças, talvez limitantes, que nós tivemos que trabalhar aí, em prol do nosso desenvolvimento, né? Sim. Conta para nós quem é a Maria Luísa antes da advocacia. A Maria Luísa, ela se formou em 2014 aqui na Uniplac, e talvez seja isso que me deixa tão feliz voltar após anos, né? Vejo uma trajetória, né? Vejo uma história aí. E fui 6 anos assessora jurídica, então trabalhava com juiz de direito no TJSC, mas eu me encontrava muito infeliz na profissão. Eu me sentia presa em uma gaiola. Não conseguia dar voz às minhas ideias, não conseguia atender as pessoas e encaminhar, às vezes, das formas como eu gostaria as coisas. E, com o passar do tempo, eu comecei a perceber que não era suficiente o lugar onde eu estava, né? E aqui vai, talvez, a primeira sugestão para quem está pensando em mudar. É muito importante ter coragem para dar esse passo, porque hoje eu sou infinitamente feliz. Então, é possível ser feliz na tua profissão. Nós vivemos e viemos de gerações de pessoas que se acomodavam e não buscavam felicidade, mas eu hoje sou prova viva de que é possível sim. Mas para isso, às vezes, tem que ter coragem e organização. Eu fiquei 3 anos organizando a minha saída,
para que quando eu saísse eu tivesse estrutura e pudesse sustentar o que é você estar do lado de fora. Quem está no fórum brinca aqui, né? Quem está empreendendo está do lado de fora. Então, o que é você estar do lado de fora e, às vezes, ter que encarar desafios, ter que abrir um escritório e pagar contas, que a gente sabe que elas vêm, e sustentar tudo isso até que você seja reconhecida, valorizada pelo teu trabalho e pela tua entrega. Então, se preparem, porque, às vezes, a gente não faz as coisas porque não são para acontecer elas, mas porque nós fomos precipitados e fizemos na hora errada. Então, acho que essa é a primeira lição, né, que eu carrego para a minha vida. Nossa, quantas palavras e insights interessantes aí, né? Coragem para abrir as gaiolas. Que impactante que foi ouvir, né? Em alguns momentos a gente talvez nem se perceba que estamos em gaiolas. E o quão importante é a tua percepção da felicidade profissionalmente, né, Maria Luísa? Sim. Já iniciamos aí com um impacto gigante, né, para que quem está nos ouvindo possa refletir sobre, né, se nós estamos numa gaiola, como é que está a nossa gaiola, qual é a coragem, qual é o movimento planejado para que nós possamos voar, e voar muito alto, né? Muito bacana, muito interessante. Você sempre sonhou em ser advogada ou os caminhos foram convergendo para isso? Como é que foi? Eu, quando tinha 8 anos, eu já falava que eu ia ser advogada. Eu nem sabia falar direito e meu sonho sempre foi advogar. Durante a faculdade inteira, eu sempre quis advogar, mas a faculdade, ela, pelo menos na minha época, era assim, não sei como é hoje, né? Como a maioria dos professores são concursados, então tem muito juiz, promotor, pessoas que trabalham no fórum e nas repartições públicas, se tem muito a cultura de que o concurso é melhor. Então, ao longo da faculdade, eu percebi que esse meu desejo ele foi morrendo, muito por insegurança, por não saber se ia dar certo, por não ter um escritório já para trabalhar. Para quem não tem uma referência, fica muito difícil lá abrir uma portinha, né? Então, eu tinha muito receio. E eu estagiei com o meu antigo chefe. Ele é uma pessoa maravilhosa, até hoje sinto muita gratidão por ele, porque ele me ensinou muito. E antes de eu me formar, ele já tinha me contratado. Então, eu saí de uma posição que eu era concursada no município de Lages, tinha um salário bem baixo na época, e o meu salário quintuplicou. Então, para uma menina com 21 anos, que está se formando, não sabe como que vai se posicionar, receber uma proposta dessa foi muito tentador. E, na época, por ter muito essa vontade de ganhar experiência, de ir atrás, eu acabei aceitando. Mas o meu sonho mesmo sempre foi advogar. Eu acabei me perdendo ali nesse caminho, né? E, às vezes, é isso que eu vejo. Você está bem direcionado certo e, às vezes, vem uma coisa tentadora e acaba te desviando, né? E eu demorei 6 anos para retornar ao meu caminho original. Eu acredito que tudo tem um propósito, então eu não me arrependo, foi maravilhoso. Hoje eu tenho uma experiência assim que eu digo que poucas pessoas que fazem essa transição têm, porque eu atuei 6 anos em várias áreas, né? Sei o bastidor, sei como funciona quem pensa do outro lado, né? Então isso me ajuda muito na minha profissão hoje, assim, os insights que eu tenho como advogada. Mas acabou me desviando, ainda bem que eu retornei pro meu sonho, né? Mas tudo é experiência, né? Tudo é experiência, e foi muito válido, muito válido. Muito interessante. Você falou em transição, né? O que fazer para uma transição consciente? Eu acho que uma vez eu vi uma frase que eu achei muito interessante. Se você não está feliz, é porque você está no lugar errado. Deus nos criou para sermos felizes nessa terra. A gente tem desafios, vai evoluir como ser humano, às vezes é moldado na dor, mas se você não está feliz, é porque você está no lugar errado. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, se perceber, será que eu estou no lugar certo? Será que isso me faz feliz? E, a partir disso, tentar se conhecer para entender o que você quer entregar para o mundo. Que essa é a coisa que mais me alegra no meu trabalho. Os empreendedores, eles têm muito essa característica de entregar a sua essência para o mundo, de resolver problemas do mundo. Então, eu acho que você pode se perguntar muito, o que eu quero entregar para o mundo? Qual que é a minha vontade de transbordar aqui? Né? Porque isso vai te direcionar
para a tua profissão. E às vezes você está no lugar totalmente errado, né? Tem pessoas que mudam da medicina para o direito e vice-versa, né? Não necessariamente que você tem que fazer como eu, que seguir na mesma área, né? Sim, sim. Felicidade, eu acredito que é o insight que está aparecendo muito aqui, né? Seja feliz na sua profissão, naquilo que te completa, né, Maria Luísa? Exatamente. E conta para nós, qual foi o momento que você passou a enxergar de forma diferente a profissão e pensou em alinhar e empreender também, ou dentro da profissão, empreender como advogada? Uma pessoa tem um papel fundamental no fato de eu estar aqui hoje e ter escolhido realmente advogar, que é o meu marido e meu sócio. E ele foi uma das pessoas na nossa faculdade, ele foi o primeiro da nossa turma a tirar a carteirinha da OAB dele. E ele, logo em seguida, já abriu a portinha dele. Então, ele foi um dos corajosos que abriram a portinha, que não sabiam nem como ia pagar o aluguel do mês, e estavam lá. E, na época, ele foi o meu grande incentivador. Então, eu digo que a minha saída da assessoria foi muito mais fácil, leve, por conta dele. Eu tinha um apoio. Ele me propôs uma sociedade. Então, eu não fiz o caminho, nesse aspecto, não foi o caminho mais difícil, né? Porque eu poderia ter aberto. Mas eu vejo assim que ter pessoas que te apoiem e que vão ser a tua estrutura é fundamental nesse passo. Porque, claro, se você não tiver, vai na coragem mesmo. Mas quando você tem, fica mais leve. O passo é mais sólido, digamos assim. E não, a Denise, tu falou que eu falo bastante de felicidade. Realmente, eu acredito muito que é possível ser feliz na profissão. Mas não que, para mim, tenha sido leve. A minha transição de carreira foi bem difícil. Eu tive muitas dúvidas no direito. Até eu chegar no registro de marca, eu percorri uma trajetória nas outras áreas do direito onde nada me satisfazia. Então, eu achava que eu ia ser advogada previdenciarista. Eu tenho 3 pós-graduação em direito previdenciário e eu odiei. Então, assim, a prática eu não achei tão interessante quanto a teoria e não me fez tão feliz. Então, às vezes, a transição de carreira ela exige vários passos até você chegar no ponto que você diz, não, isso aqui realmente me traz feliz. E tu perguntou do empreendedorismo, né? Esse eu acho que é um grande erro da faculdade, pelo menos na minha época. Nunca ninguém chegou e falou que se eu tivesse um escritório eu ia ser uma empreendedora. E você é. Porque você tem que pagar aluguel, você tem que pagar um contador, você tem que emitir nota fiscal. Tudo isso são posturas de empresário. Você tem funcionários. É não romantizar. Exatamente. Então, assim, você tem uma responsabilidade de contas a pagar. E isso nunca foi falado para nós na faculdade. Então, você abrir o seu escritório é ser empreendedor. Então, foi uma coisa que aconteceu meio automaticamente. E que eu fui percebendo com base no que ia acontecendo. Não foi uma coisa, assim, fácil para mim, sabe? Que colocação interessante, né? Que a gente não tem esse olhar. Abrir um escritório, um consultório, é um empreendimento, é empreender. E não é visto, nem sempre é visto desta forma, né? O empreendedorismo ainda tem um pedestal, assim, que é algo muito além do que realmente é no dia a dia, né? Então, nós também temos esse propósito. É muito interessante a sua colocação. E conta para nós como é que surgiu aí o direcionamento para trabalhar com registro de marcas. É uma história bem curiosa, assim, porque nesse meu primeiro ano, como eu tinha bastante tempo, eu tinha pouco cliente, eu fiz muitos cursos. Teve uma época que a minha Hotmart tinha, assim, 5, 6 cursos em andamento e eu realmente assistia, né? Eu gosto muito de estudar, sou bem dedicada. E na época eu estava bem feliz, mas como o meu sócio sempre teve muito trabalho, eu sempre ajudava ele no escritório. Então, eu não tinha os meus clientes, mas eu tinha bastante trabalho. Mas eu queria algo para ser meu, sabe? Uma área ali para me destacar. E até para ser feliz, né, nessa área, entregar o meu potencial. E um dia eu tinha um amigo, né, que ele estava mudando a marca dele. E uma amiga minha, sabendo que ele estava mudando a marca, disse, olha que legal, o nome é tão lindo, por que você não registra a marca dele? Aí eu falei, registro de marca, né? Nem sabia o que era isso. Sendo bem honesta, assim, nem tinha noção do que era. E daí eu comentei com o meu sócio, né? E ele falou, ai, que legal, no escritório, porque meu sócio trabalhou um tempo em Florianópolis. Então, ele abriu a portinha dele, ficou 2 anos aqui, depois trabalhou um tempo em Florianópolis.
No escritório em Florianópolis, nós tínhamos uma especialista que só trabalhava nisso. Se você quiser pegar, né, a causa para fazer, nós podemos pedir ajuda para eles até você entender, né, melhor sobre o assunto. E eu conversei com ele, bem no fim ele não quis fazer o registro na época, mas eu tirei uma foto, e olha a importância dos registros no Instagram. Eu tirei uma foto assim da minha tela com a minha apresentação para ele, escrito registro de marca. E uma outra amiga minha viu e falou: preciso que você registre a minha. Olha só. Então, foi muito assim, direcionamento assim, quando as coisas têm que ser, sabe? Essa minha amiga me mandou e eu falei, olha, eu fui muito honesta com ela. Eu disse, é uma coisa que eu não sei fazer, a gente vai pedir ajuda, porque como ela era minha amiga, eu tinha liberdade, né? A gente vai pedir ajuda pro escritório de Floripa, se não tiver problema para você, tá tudo certo e tal. Muito transparente. Aí ela, não, eu quero que seja você, tem que ser você, eu só confio minha marca em você. E aí a Maria Luísa, desesperada, contratei 3, 4 cursos, comecei a assistir enlouquecidamente, estudar. Contamos com a ajuda, o sócio de Floripa, a gente ligou para ele ajudou no passo a passo. O primeiro protocolo foi do meu escritório, a marca do nosso escritório, né? Que é a Mon Advogados Associados. Então esse foi o meu primeiro registro de marca, porque eu precisava aprender, né? E depois disso, na semana seguinte, mais uma pessoa me chamou, e na outra mais 2, e na outra mais... E assim, o registro de marca, ele foi muito natural. Hoje eu tenho 495 protocolos de registro dentro do NPI. E agora que vai fazer 3, 4 anos que eu estou atuando nisso, né? Então, foi uma coisa que cresceu muito rápido e foi muito de boca a boca, assim. Hoje eu me posiciono nas redes sociais, mas o início foi incrível, assim, porque realmente as pessoas parece que se direcionavam. E foi uma matéria que eu fui estudando e fui me apaixonando muito, assim. Então, realmente, hoje eu acredito que era para eu atuar nessa área, sabe? Vamos lá, atenção aos insights que aparecem, né? Vamos ficar ligadas aí, antenadas com o que vem para nós, e muitas vezes a gente não tem esse time, né, Maria Luísa? Exatamente. E enquanto empreendedora, advogada e empreendedora, especialista em registro de marcas, se é assim que se fala, né? Sim. Fica à vontade para me corrigir, não tem problema. Desafios, alguns, muitos. Vamos listar aqui. Conta algum aí que foi bem específico para ti, para nós. Um desafio que eu quero trazer para as pessoas que estão ouvindo, que me marcou muito, foi que na época, quando os clientes começaram a vir de forma leve, eu comecei a achar que não era para mim, porque era muito legal. Eu amava. Eu adorava atender os clientes, fazer os protocolos, encaminhar, estudar a matéria. Eu fiz muitos cursos até hoje, porque eu amo estudar essa matéria. E até que um momento eu comentei isso com uma pessoa e ela me perguntou, por que não pode ser leve e divertido trabalhar? Por que você não pode ser remunerada por algo que você goste? Então, o primeiro desafio foi esse, vencer as minhas crenças internas que me diziam que trabalhar tinha que ser ruim. Olha só! Sim, esse foi o meu primeiro desafio. E eu lutei com isso uns 8 meses, assim. Aí, quando eu assumi que era legal mesmo, por isso que eu digo, hoje eu não me importo, pode dizer que é especialista em registro de marca que tá tudo certo, né? Mas é uma área muito especial, assim. E um outro desafio, assim, que hoje eu vejo muito, assim, é o posicionamento nas redes sociais, assim. Eu percebo como fundamental, foi ele que me trouxe até aqui. Se eu não tivesse feito aquele primeiro post totalmente sem intenção, provavelmente não teria acontecido, ou teria de outra forma, né? A gente não sabe. Mas esse, para mim, é um grande desafio, porque eu sou uma pessoa tímida. Não parece, mas sou. E, para mim, é um esforço estar ali, sabe? Eu realmente me dedico muito, porque eu sei da importância. Eu tenho uma mensagem para levar. Então, é isso que me motiva. Mas eu vejo muitas pessoas que colocam a rede social como um desafio horrível, inalcançável, mas às vezes não se colocam nessa postura da importância de levar a sua mensagem, de estar ali por outro fim, que não seja não a vaidade, né, mas às vezes os medos que envolvem aparecer. Então,
esse foi um desafio bem grande e eu acho bem recorrente, assim, às vezes eu paro e tenho que novamente me lembrar os motivos que eu estou ali, né? Enfim, então são coisas que todo mundo passa, mas ninguém fala, né? Porque todo mundo grava e finge que é muito fácil, que é muito legal, mas a maioria das pessoas passa por esse desafio, né? E um outro desafio que eu acho que ele também é uma coisa recorrente é manter a constância. Principalmente nós mulheres, assim, não é todo dia que a gente está com vontade de dar o seu melhor, de trabalhar, de entregar. E, infelizmente, é a constância que vai nos levar além, né? Quando a gente olha a escadaria e está no primeiro degrau, parece muito. Mas se a gente subir um degrau por dia, no final a gente vai ter subido a escadaria, né? Então, essa constância, essa de fazer um pouquinho todo dia, às vezes é um desafio. E que eu também sempre tento me lembrar, não, é só mais um degrau, né? É de pouquinho em pouquinho que você chega lá. Até hoje estava conversando com a Larissa, minha social media, e ela falou uma coisa muito especial. Ela disse, a gente está caminhando para onde a gente quer chegar. E é sobre isso, sabe? A gente tem a mania de achar que vai estar tudo pronto, que vai ser muito fácil. Mas não, né? Existe uma trajetória, existe um caminho a ser percorrido. E a Larissa está aqui conosco, né? Seja bem-vinda, sempre Larissa. Comigo. Maria Luísa, diante de desafios, né, e dessa constância, eu ouvi isso de um líder meu há muito tempo atrás. Agora, quando você falou, voltei aí no tempo em que ele falava a importância de sermos constantes no propósito. E nas reuniões ele repetia isso, e isso fez muito significado para mim também durante a minha trajetória. E é desafiador, né? Nem todos os dias nós estamos no nosso 100%. Não. E nos dias que você não estava no 100%, você pensou em desistir? Nossa, muitas vezes. Muitas vezes, assim. Já teve dia de chegar pro meu marido, que é meu sócio também, e falar, ai, amor, acho que tá tudo errado, não tá nada bom, acho que eu vou mudar tudo, acho que eu vou parar de advogar. E ele é uma pessoa muito sábia e ele é mais quietão, assim, daí ele só me olha como quem diz, eu sei que é só uma fase, vai passar, e ele sempre pede para eu lembrar, né, o que me move, os meus propósitos. E eu acho que é sobre isso, sobre ter âncoras, sabe, Aldenise, porque a nossa vida, ela não é linear. Ela não é estável. Então, se você não tem âncoras, propósito, fica muito fácil de desistir. E também uma coisa que me ancora muito é lembrar que conforme eu vou caminhando, eu vou tendo mais prática. Vai ficando mais fácil. Isso, a experiência, né? Tudo isso vai tornando mais leve. Então, quando a gente está no começo, é como uma roda da água, né? No começo, ela precisa de muita água para girar. Depois que ela já pegou o movimento, ela segue constante, né? Então, é uma coisa assim que eu tento me lembrar muito, sabe? Mas, às vezes, demora para vir esse pensamento. E vamos ser bem sinceras, né? Não existe mais isso, temos que estar bem o tempo todo, todos os dias, né? Não existe. Vamos colocar o pezinho no chão e um dia de cada vez, um degrau por vez. Exatamente. E eu acho que é você pensar que não pode ser assim, que tem que estar sempre bom, que te afasta das coisas, né? Porque sentido. Se você tem consciência de que, ok, é só um dia, não tá bom, isso é leve, né? Tu encara aquele dia. Eu ouvi esses dias, né, nesses vídeos que a gente assiste, não ir na academia um dia, tá tudo bem. Não se arrumar tanto um dia, tá tudo bem. 2 já não. Aí, vamos que não somos máquinas. Então, tentamos, mas não somos. Um dia tá tudo bem. Bem, isso é verdade. Comunidade Marcas Únicas. O que é? Como surgiu? Conta para nós. Esse é o mais novo projeto da MON. Agora, a MON Advogados, ela tem um novo braço, que é a MON Propriedade Intelectual, que virou uma empresa só de marcas e patentes. E a MON Propriedade Intelectual começou a perceber, ao longo da trajetória, né, são 490 marcas, que as pessoas, às vezes, elas desistiam dos negócios por motivos alheios ao registro de marca. Então, eu comecei a perceber no meu atendimento que faltava um espaço onde essas pessoas pudessem ter conhecimentos que ajudassem elas como empreendedoras enquanto elas aguardavam o registro de marca estar pronto. Então, é uma comunidade que nasceu inicialmente para os clientes, né? Não que
vai ser sempre assim, eu não sei, né? Ela surgiu com um propósito muito lindo. E ela surgiu realmente para ajudar esses clientes durante a trajetória do registro de marca, que hoje leva uma média de 15, 18 meses para ficar pronto. Então, durante esse período, a pessoa vai ter aulas mensais. Então, todos os meses vai ter aulas com convidados. A primeira aula, inclusive, é quinta-feira que vem, com o tema Sua Logo Não É Só Mais Uma Marca, né? Então, para trabalhar muito essa identidade de marca, posicionamento de marca. Nós vamos ter já aulas agendadas de vendas, de inteligência artificial, de atendimento premium. Nós vamos ter aula com design também. Vamos ter aula... Eu já fiz vários convites, né? Graças a Deus tenho acesso a pessoas muito especiais que se proporam a dar aulas, né? Nós vamos ter aula também sobre cursos digitais. Então, nós vamos ter muitas aulas que possam agregar na vida dos clientes, né? Como empreendedores, eles possam se utilizar isso no dia a dia deles. E também, uma vez por mês, vai ter um clube do livro com temas do empreendedorismo, porque eu pensei muito em... eu digo que foi uma aula até bem intencional, assim, que me veio. Porque eu amo ler, mas eu tenho um pouco de dificuldade de ler livros sobre empreendedorismo. Então, a ideia é que todo mundo leia junto. Então, facilite. Quem não quiser ler pode vir só para ver os insights. Mas é estar presente, né? Lendo, se atualizando, porque isso também muda o nosso jogo. O conhecimento muda o jogo, né? Então, foi uma forma de unir os empreendedores e também vai ter um espaço para que eles troquem entre eles. Então, por exemplo, eu estou precisando de alguém que... tenha um curso sobre vendas. Eu posso ver ali na comunidade Marcas Únicas se tem alguém que trabalha com isso. E essa pessoa provavelmente vai ter um desconto, uma bonificação para mim, que sou da comunidade. Então, realmente é um espaço para empreendedores que querem crescer estruturados, não somente crescer, né? Crescer através do conhecimento. E eu acredito que você falou no início aí, né? São para os teus clientes? Você já está pensando em abrir isso? Como que vai funcionar na prática? Se eu quiser participar. Então, para quem quiser de fora, pode conversar comigo. Eu vou entender ainda essa necessidade, tá? É um projeto bem especial, como eu disse. Ele tem um propósito além de mim. Então, se o propósito realmente for pequeno, só ficar comigo, com certeza eu vou abrir. Mas ele ainda está sendo estruturado. Então, quem tiver interesse pode conversar comigo, que a gente vai entender essa necessidade, né? Às vezes surge até um olhar que realmente precisa dar um passo e registrar sua marca, né? Então, tudo isso juntos nós vamos entender para ver o próximo passo. Comunidade Marcas Únicas. Sim. Olha só. Conta para nós o que mais te brilha os olhos, o que mais te emociona hoje no teu trabalho. Ao longo dos anos, eu percebi o meu encantamento com os empreendedores. Porque o empreendedor é aquele que ele vê o problema e ele dispõe o seu trabalho para resolver um problema. E essa generosidade faz com que ele enriqueça. E isso eu acho incrível. Você dispor do teu tempo, da tua energia para ajudar alguém, porque é isso que o empreendedor faz. Quando você vai lá e compra uma coisa, essa pessoa está te ajudando, porque se ela não vendesse, tu não teria de onde comprar. Quando alguém vai lá e presta um serviço para ti, essa pessoa está te ajudando, ela está doando o tempo dela para resolver uma demanda sua. Isso eu acho incrível, Denise. Mas eu vejo que as pessoas elas precisam de mais estrutura para que esse empreendedorismo possa chegar mais longe, possam receber mais por isso. Então, hoje, uma coisa que me encanta muito, que eu tenho estudado e me direcionado muito para isso, tenho estudado muito branding e posicionamento de marca, é realmente isso, de fazer as pessoas perceberem que a marca vai muito além da logomarca, que ela vai muito além do nome e ajudar elas a estruturarem isso para que elas possam chegar mais longe, sabe? Isso tem sido a minha menina dos olhos. Interessante. E o quanto isso é necessário, né? Eu, quanto empreendedora, fico aqui me colocando no papel de empreendedora e pensando, opa, acho que eu preciso disso. Muito bom. Se você pudesse voltar no tempo, a Maria Luísa de hoje vai encontrar a Maria Luísa de alguns anos atrás, né? O que você diria assim, Maria Luísa, quando você iniciar a tua carreira, faça isso. O que você diria para Maria Luísa do passado? É bem clichê, mas eu senti muita falta disso no meu início. Confia. Coloca o pé que Deus vai colocar o chão.
Ai, ai. Confia. Então, estamos chegando aí na reta final. Poderíamos ficar aqui por horas e horas. Sim, muito bom conversar muito leve, né? Eu vou fazer as suas palavras muito leve. E antes, né, do nosso final, e depois dessa frase que faz até, né, parar para respirar, para continuar, que legado você deseja deixar com o seu trabalho? Essa foi bem forte. Sabe que às vezes eu me pergunto muito se a minha vontade de deixar a minha marca é somente vaidade ou ego, ou se realmente o meu maior desejo, que mais me desperta, é deixar um mundo melhor para as pessoas. Porque se eu conseguir impactar os meus clientes para que eles tenham negócios mais leves, mais felizes, para que eles cresçam e prosperem, isso vai me realizar imensamente. E quando eu falo isso, eu percebo que é muito maior que eu, né? Que essa vontade, ela transborda já. Então, eu acredito que esse é o meu maior sonho como profissional, né? Que eu realmente deixe marcas nas vidas dos meus clientes, mas que essas marcas se reflitam nos negócios deles. Passa os seus contatos, rede social, né? Para quem nos ouviu aí, né? Quem nos ouve, fazer contato contigo, te conhecer um pouquinho melhor. O meu Instagram é @marialuisamon, MOMM, o TikTok também. O meu WhatsApp é 49 999 26 6369, então quem quiser entrar em contato pode entrar. E eu espero vocês, se ficarem com dúvidas, quiserem conversar um pouquinho mais a respeito do que nós falamos aqui hoje, podem entrar em contato, vai ser uma honra atendê-los. Uma mensagem final? Eu gostaria de dizer para os empreendedores que eles sempre lembrem os motivos que fizeram eles abrirem os seus negócios e entregarem para as pessoas. E nunca esqueçam que as suas essências são únicas e que vocês podem transbordar isso na vida das pessoas. Maria Luísa, foi um prazer imenso. Foi o meu. A vontade de continuarmos aqui. Uma inspiração, sem dúvida. Eu disse no início, né, que esse podcast estava muito especial. Foi muito além de especial, né? Foi inspirador, foi motivador. Alguns insights, né? Tenha um planejamento, que seja leve, seja feliz, com um propósito, né? São insights que você trouxe que eu gostaria de registrar aqui no final desse nosso momento. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi maravilhoso estar aqui. Desejo muito sucesso para esse podcast. Muito obrigada. Sou a Denise Clay, conduzi mais um episódio do Além do Empreendedorismo, podcast do Núcleo da Mulher Empreendedora da Associação Comercial e Industrial de Lages. Também nos sigam lá nas redes sociais, @NUME, Núcleo da Mulher Empreendedora. Com certeza teremos ainda muitos episódios, mas esse ficou muito bem registrado. Agradeço e até o próximo. Até mais.